Bem, eu sou Kessia e hoje eu vou falar sobre o tema que eu escolhi para poder correlacionar forças intermoleculares com a farmácia, que foi a investigação criminal. Antes de chegar na investigação criminal, eu quero falar um pouco sobre as interações intermoleculares, que é um conceito central muito importante do conhecimento da química que permite interpretar uma série de transformações e propriedades físicas dos materiais. E essas interações, elas são fundamentais em muitos dos fenômenos comuns que a gente pode observar no nosso dia a dia, como, por exemplo, interação de medicamentos e até o tingimento de fibras. Essas interações ou forças intermoleculares, elas influenciam nas propriedades físicas da matéria, sendo que muitas das propriedades dos líquidos, incluindo pontos de fusão e pontos de ebulição, elas refletem a intensidade das forças intermoleculares sem alterar a sua identidade química. Falando um pouco sobre as características e os tipos dessas forças intermoleculares, essas interações elas só ocorrem entre as moléculas, com a finalidade de mantê-las unidas entre si, sendo moléculas que se atraem ou se repelem, sem que ocorra a quebra ou formação de novas ligações químicas, e promove assim os diferentes estados físicos, havendo a quebra das forças intermoleculares e não das ligações. Existe três tipos de forças atrativas entre as moléculas neutras, que é a dipolo-dipolo, dispersão de London e a ligação de hidrogênio. Um outro tipo de força eletrostática ou atrativa, que é muito importante em soluções, é a força íon-dipolo. Um ponto que é muito interessante a gente destacar é que as forças intermoleculares elas variam conforme a polaridade da molécula e são mais fracas que as ligações iônicas e covalentes, ou seja, as interações intramoleculares. Dessa forma, torna-se mais fácil a gente vaporizar um líquido ou fundir o sólido do que quebrar essas interações intermoleculares. Entrando agora na primeira força, que é a dipolo-dipolo, ela é uma ligação mais fraca do que a íon-dipolo, ocorre em moléculas polares neutras e são formadas de átomos de diferentes eletronegatividades. E a densidade dos elétrons ele se concentra mais em uma região do que em outra, formando-se assim os dipolos elétricos positivos e negativos, e como as cargas opostas elas se atraem, ocorre a interação de polo-dipolo. Na força dispersiva ou dipolo induzido, ela é a mais fraca de todas as forças, ocorre em moléculas apolares, que normalmente são formadas por um mesmo elemento químico, que não existe a diferença de eletronegatividade e, consequentemente, não tem a formação de polos. Entretanto, a não formação desses polos não impedem que as moléculas apolares interajam entre si. Essas moléculas elas se dão através da formação de um dipolo instantâneo por conta do constante movimento dos elétrons, e um dipolo instantâneo ele pode induzir um outro dipolo instantâneo em uma molécula, gerando assim uma atração entre elas. Nessa força de London, quanto maior a polarizabilidade das moléculas, maior será essa força, explicando assim o porquê a gente encontra hidrocarbonetos que são apolares em estados líquidos. Um ponto que eu achei também muito interessante para a gente destacar é que não existe forças de polo-dipolo entre átomos e moléculas apolares, mas em contraponto, existe forças de dispersão de London entre todas as espécies, como por exemplo átomos, moléculas e íons. Entrando agora em um dos casos especiais de forças intermoleculares, aqui é a ligação de hidrogênio, que acontece entre o átomo de hidrogênio, em uma ligação polar, e um par de elétrons que não está sendo compartilhado em um íon ou um átomo pequeno e eletronegativo, que é geralmente os átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. E como existe uma diferença grande de eletronegatividade entre o hidrogênio e esses átomos, ocorre uma atração forte dos elétrons, e esse hidrogênio, por ser muito pequeno, ele consegue se aproximar mais dos átomos, formando assim as ligações de hidrogênio. Essas ligações, elas explicam o fato do gelo flutuar na água líquida. Entrando agora na força eletrostática, é a interação íon-dipolo, que é a interação entre o íon e o dipolo, como o nome já sugere, e é a força envolvida entre o íon positivo ou negativo e uma molécula polar. E essa força ela é menor do que as existentes na atração íon-íon, porém ela é maior do que qualquer outra força intermolecular. E essas forças elas dependem de três fatores. A distância entre o íon dipolo, que quanto menor a distância, mais forte será a atração.
a carga do íon, que quando maior, mais forte será a atração, e a densidade do dipolo, que quanto maior sua grandeza, mais forte será a atração. Entrando agora na parte correlacionando com a farmácia, que é a perícia criminal ou investigação criminal, o profissional farmacêutico ele possui aptidão para atuar como perito, considerando que na sua formação garante os conhecimentos necessários. Uma das formas de entender como as forças intermoleculares podem ser vistas na prática, ao relacionar com a farmácia, é nas técnicas utilizadas para a investigação criminal, como, por exemplo, na datiloscopia, que é conhecida informalmente como a identificação humana via impressões digitais, que se baseia em que as pontas dos nossos dedos elas possuem papilas dérmicas, sulcos e cristos, que são onduladas, podendo ser vistas as palmas da mão, pontas dos dedos e solas dos pés. Ao tocarmos em uma superfície lisa e não absorvente, o suor e gordura que está presente na ponta dos nossos dedos deixam marcas que formam os vestígios papilares, que são chamados na datiloscopia como impressões papilares latentes, ou IPLs, que se distinguem em duas, ocultas e visíveis, que estas podem confirmar ou descartar a dúvida de quem estava numa cena de crime e de quem é culpado ou não. Entrando agora nas técnicas utilizadas, antes de tudo, é imprescindível saber escolher a técnica correta para que haja exatidão nos resultados e também para que a impressão digital ela não seja destruída caso escolha a técnica errada. Na técnica do pó, é a mais utilizada entre os peritos, e ela é utilizada quando a IPL ela se localiza em superfícies que possibilita o decalque da impressão, ou seja, superfícies lisas, não rugosas e não adsorventes. Ela se baseia nas características físicas e químicas do pó. Quando a impressão digital é recente, a água é o principal composto no qual as partículas do pó aderem, e à medida que o tempo passa, os compostos oleosos, gordurosos ou sebáceos são os mais importantes. E essa interação que ocorre entre os compostos da impressão e do pó é de caráter elétrico, tipicamente de polo-dipolo, e ligações de hidrogênio. Entrando agora em uma das técnicas também mais utilizadas, é o vapor de iodo, que o iodo molecular ele é um sólido de cor acinzentada que sublima a temperatura um pouco superiores à temperatura ambiente, liberando vapores violetas. E esse vapor de iodo, por ser constituído de moléculas do iodo molecular, que são apolares, ela adere facilmente, por meio de dissorção, à IPL, que contém gorduras, visto também que as gorduras elas são moléculas apolares, ocorrendo assim uma interação do tipo de dispersão de London, causando a revelação da IPL. E o vapor ao entrar em contato com a IPL, o vapor de iodo ele revela um produto de cor marrom. E essa técnica ela é muito eficiente para revelar impressões digitais em pequenos objetos, como, por exemplo, uma maçaneta. Muito obrigada por ouvir até aqui. Essas aqui foram as referências que eu utilizei e até mais.